Um jogo muito difícil, para mim o Sport vai ser testado mais uma vez. Aí o Sport começa a ter o parâmetro aí de como está o nível da sua equipe diante das fortes equipes que, para mim, o Sport e o Ceará vão lutar para um possível acesso na Série A do Campeonato Brasileiro. Olá amigos, não Fala Xerife de hoje falar a respeito do clássico, né? Atlético 1, Cruzeiro 1, Cruzeiro 1, Atlético 1, gol do Bruno Rodrigues e gol do Hulk, né, de falta. Falar um pouco desse jogo, um jogo muito truncado, muitos cartões amarelos, muitas reclamações em relação à arbitragem. É muito difícil arbitrar jogo no Brasil, né? E principalmente um clássico como esse. Eu tinha falado ontem que o Atlético tem uma boa equipe, mas é clássico, tudo pode acontecer. O Cruzeiro resistiu, você vê no campo que a equipe do Atlético tem uma qualidade um pouco melhor, mas encontrou dificuldades. O Cruzeiro marcou e marcou muito, né? O Atlético teve dificuldades, praticamente não teve muita chance de gols. No segundo tempo, conseguiu fazer os gols, tanto o Cruzeiro como a equipe do Atlético, né? Numa velocidade, né? Num contra-ataque rápido, né? E aí a bola veio para o Bruno Rodrigues, e aí ele driblou o goleiro, puxou e acertou no canto, fazendo 1-0. E o jogo muito difícil, o Cruzeiro pressionando ali, mas sem ter aquela chance de gol, né? Porque o Cruzeiro marcou muito e o Atlético sentiu muito, né? Foi para cima e aí, na felicidade, o Hulk está num momento espetacular e está fazendo gol de falta, então, da lateral do campo, né? Uma falta que todo mundo esperava para a área. E ele coloca num ângulo um belo gol. O Hulk tá jogando muito bem, né? Tá correndo bastante, lutando. Tem que reclamar um pouco menos. Mais uma vez, né? Todos reclamando muito da arbitragem no final. E eu acho que um dos fatores negativos, não só esse, que eu acho que tem que deixar o árbitro apitar também, os árbitros brasileiros, e aí tem uma reclamação, precisa dialogar, porque não conversar com o jogador dentro de campo. Não é estar conversando toda hora, mas às vezes os jogadores brasileiros têm reclamado muito. Na minha época a gente conversava com a arbitragem, sim. Não toda hora, mas tem hora que você tem que conversar, principalmente os capitães, e isso não está acontecendo. É uma coisa que a arbitragem brasileira tem que começar a rever, não tem problema nenhum. Você vê o futebol inglês, os jogadores conversam com o árbitro. Aqui não está tendo muito esse diálogo, essa conversa. Também às vezes é da maneira do jogador se comportar com o árbitro. Então o árbitro fica meio irritado, aquela pressão fora de campo também dos treinadores, dos auxiliares, enfim. Mas eu acho que tem que mudar um pouco. A arbitragem tem que sim conversar com os jogadores. E o ponto grande negativo, eu achei aquele fogos que atiraram ali no campo onde estava o treinador do Cruzeiro. Aquilo não existe, né? Se entrou com fogos, alguém é responsável. Depois ficam reclamando que o torcedor não vai a campo, o torcedor está proibido de ir a campo, só tem que ter uma torcida. Mas aquilo não pode acontecer. Alguém deixou aquele cara entrar com aquele fogos, né? Que foi em direção ao banco, né, do Cruzeiro. Aquilo ali não existe, aquilo ali pode matar sim, pode haver realmente um problema seríssimo. Já morreram um problema de fogos de artifício jogado, né? Teve um jogo do Corinthians mesmo pela Libertadores, entrou no peito de um garoto, né? Não foi no Brasil, foi fora do Brasil, mas isso pode acontecer também no Brasil. Então a gente precisa estar atento a isso, isso não pode acontecer. O jogo foi um jogo razoável, muita marcação, clássico, Cruzeiro marcando muito bem a equipe do Atlético, não dando chance, sabendo do poder de fogo que tem um Atlético. O Atlético tem um elenco maravilhoso, muito forte. O Cruzeiro, dentro de um clássico, fez bem, não fez um mau jogo, jogou bem, tapou principalmente as laterais do campo, fechou bem o meio campo, e o Atlético teve realmente muitas dificuldades. Eu acho que 1-1 tá bom no resultado, importante mais é o jogo, né? Mas essas coisas tem que ficar atenta, a Federação Mineira tem que ficar atenta, porque isso não pode acontecer, esses fogos, esses problemas, né? Muita reclamação da arbitragem, a arbitragem também, aquilo que eu falei, um pouco de diálogo com os jogadores, mas no geral é um clássico, é o primeiro clássico entre Cruzeiro e Atlético, e a gente sabe que tudo que pode acontecer dentro de campo é correria, os jogadores se entregaram, estão de parabéns. Um jogo razoável, muita pouca chance de gols, né, e muita reclamação. Mas enfim, isso é clássico, isso é Cruzeiro e Atlético. Bom, e falando depois do jogo do Atlético, quem vai falar agora sobre a Copa do Nordeste é o meu querido amigo, irmão e filho, Ricardinho, Ricardo Rocha Filho. Ricardo, fala aí, arrebenta, garoto! Fala, galera do canal do Xerife Ricardo Rocha 3 no YouTube, tudo bem com vocês? Pera aí, antes de mais nada, dá aquela moral no site do Xerife, ricardorocha3.com, tá ali, tá? Dá aquela moral. Vou comentar um pouquinho hoje sobre a Copa do Nordeste, os times pernambucanos que jogam hoje. Isso mesmo, pessoal. O primeiro jogo do dia de hoje, dos times pernambucanos, será Santa Cruz e o Atlético de Alagoinhas. O Santa Cruz aí vem com sua força máxima. Tem até estreia, tem o Marcos Carioca estreando pelo time do Santa Cruz, o lateral esquerdo que recém chegou já vai estrear pelo time do Santa. O Santa Cruz vai completo. Tem a volta do Feijão para fazer aquela dobradinha
pelo lado direito, junto com o Lucas Silva e também o Arthur. Esse trio estava dando muito certo pelo lado do Santa Cruz, pelo lado direito. Tem um G2 dando a qualidade, tem um Pipico. Enfim, o Santa Cruz vem com sua força máxima para o jogo de hoje, precisando vencer o time do Atlético de Alagoinhas, um time muito chato, que gosta de explorar muito bem os contra-ataques, simplesmente puxado pelo Misael. Isso mesmo, um atacante de lado que é muito rápido, muito agudo e muito chato mesmo, mas eu acredito que o Santa Cruz possa sim fazer um bom jogo, que saia desses tantos empates que vem acontecendo pela equipe de Santa Cruz e vem a vitória, já que o Santa Cruz deixou escapar nos minutos finais diante do Fluminense do Piauí. Santa Cruz tem que vencer para entrar no bolo do G4 da Copa do Nordeste. Jogo difícil sim, porque o Atlético de Alagoinhas vai explorar muito bem os contra-ataques e o Santa Cruz tem que prestar muita atenção, porque nos últimos jogos o Santa Cruz vem tomando gols de contra-ataque, isso não pode acontecer. E o Santa Cruz precisa vencer. Acho que é um jogo para o Santa Cruz até elevar a autoestima dos jogadores, uma possível vitória do time de Santa Cruz, mas Santa Cruz tem que fazer algo diferente já no jogo de hoje. Agora comentar o jogo entre Ceará e Sport, um baita no jogo também pela Copa do Nordeste, o Sport aí querendo manter a sua invencibilidade, tanto na Copa do Nordeste e também no Campeonato Pernambucano. Um jogo muito difícil, para mim o Sport vai ser testado mais uma vez, foi testado no jogo contra o Náutico, no jogo passado, vai ser testado agora, aí o Sport começa a ter o parâmetro aí de como está o nível da sua equipe diante das fortes equipes que, para mim, o Sport e o Ceará vão lutar para um possível acesso na Série A do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Ceará foi rebaixado, o Sport se manteve na Série B. Pelo lado do Sport tem o Love, tem o Juba. Para mim, uma das grandes sensações do começo de ano pelo Sport, vem jogando muito bem. Existe uma pressão muito grande em cima do Juba sobre a questão de renovação. O jogador está com a cabeça muito boa, está focado no Sport, está fazendo o seu melhor. No jogo passado, contribuiu demais e vem tendo foco nesse time do Sport. Isso é muito bom para o time do Sport. Espero que no final consiga resolver esse imbróglio aí de contrato para o Juba. Também tem o Facundo Labandeira, que tomou a vaga do Edinho pelo lado direito do ataque do Sport. O Sport vem com força máxima diante do time do Ceará. Só lembrando que o Sport tem lesões pelo lado direito, né? O Eduardo está machucado, está voltando de lesão. O Everton se lesionou no clássico do jogo passado. Provavelmente o Sport possa vir até com o Chico pelo lado direito, fazendo o terceiro zagueiro e liberar mais um pouquinho o Cariús para fazer aquela dobradinha junto do Luciano Juba. O Sport também tem o Jorginho, que no jogo passado não rendeu o que era se esperado desse atleta, mas um jogador que sabe fazer gols, tem personalidade. Espero que o Jorginho consiga aí desempenhar um bom futebol e quem sabe, né, o Sport não consiga trazer um bom resultado para o estado de Pernambuco. Agora, pelo lado do Ceará, o Ceará vem muito forte. Um dos grandes feitos do Ceará é explorar simplesmente o lado direito do sistema defensivo das equipes adversárias, junto com o Eric, ele mesmo, que passou pelo time do Náutico já há um tempinho atrás e se transferiu para o time do Ceará. Tem também o Arthur Rezende, um jogador muito interessante no meio de campo, um jogador que dá dinâmica de jogo ao time do Ceará. E no banco de reservas tem outro alvirrubro que passou aqui pelo futebol pernambucano, que é o Mago, o Jean Carlos. Sem sombra de dúvidas, é uma peça fundamental para o segundo tempo no esquema tático do treinador do Ceará. É um jogo muito difícil para o time do Sport, mas eu vejo que o Sport tem time sim para bater de frente contra o time do Ceará, até para testar a sua equipe, para saber como ela vai se comportar diante das adversidades que vai acontecer na Série B. Jogo muito bom mesmo de se ver. Esperamos que Pernambuco consiga aí levar a melhor, tanto pelo lado do Santa Cruz e também pelo lado do Sport Clube do Recife. Então você já sabe, curta, compartilhe bastante o canal Xerife Ricardo Rocha 3 no YouTube, dá aquela moral também no site do Xerife, ricardorocha3.com, tá bom? Agora vem a melhor parte. Esporte da Sorte, meu amor, paga até R$1 milhão, saques ilimitados, grandes jogos no dia de hoje, tem Champions League, isso mesmo, pessoal, tem Copa do Nordeste, fora os jogos que eu já falei, Ceará Sport, Santa Cruz e também o Atlético da Bahia. Agora também tem um outro grande clássico nordestino, Fortaleza e Bahia. Que jogaço vai acontecer no dia de hoje. Então vem embora, faz as tuas apostas na Esporte da Sorte, meu amor. Ó, balão dos grandes, piscou, pagou tudo muito rápido. Fala,
galera, e hoje tem jogos Esportes da Sorte, nosso amor, vai lá, acessa, e hoje tem jogos Copa do Nordeste, jogos pelo mundo inteiro, e ó, os times de Pernambuco jogando hoje, grandes jogos, tá? Vai lá e acessa Esportes da Sorte, nosso amor, Esporte da Sorte, meu amor.